favor, recebam com uma calorosa salva de palmas o professor Ryan Baker. Ryan, é costume aqui a gente se apresentar para as pessoas com deficiências visuais, então a gente se descrever. Eu me descrevo como mulher branca, baixinha, cabelo curto, preso, estou com uma calça verde e uma blusa bege. Ryan, pode se descrever, por favor? Posso sim. Sou homem de camisa florida, homem branco, de óculos cor verdes, meio baixo, de peso mediano e faltando cabelo mais e mais cabelo. Então tá bom, Ryan, muito obrigada. É tudo contigo. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado por suas palavras gentis e por me introduzir assim. Agradeço demais a todos vocês em participar dessa palestra. Espero que vocês achem interessante. Eu ia ter gostado demais de ter atendido. Eu sinto uma grande honrado de ser convidado para falar no CBIE. Sinto uma conexão forte com o Brasil e com o trabalho importante que está sendo realizado aqui por esta comunidade acadêmica excepcional. Sua comunidade e a comunidade brasileira de pesquisadores educacionais têm realizado um trabalho à frente de seu tempo há muito tempo. Desde as ideias de Freire sobre o ensino para a consciência crítica, até EAD, até o AIED Unplugged, que está tendo tanta influência na comunidade de pesquisa internacional hoje em dia. Ao mesmo tempo, a comunidade onde eu principalmente trabalho tem realizado alguns estudos sobre discriminação algorítmica na educação que podem ser valiosos, talvez, para vocês, no objetivo de melhorar a educação para todos os alunos no Brasil. E eu espero que esta palestra pode ser útil para vocês em suas reflexões e que pode terminar em colaborações e troca de ideias entre vocês e eu, porque realmente eu sempre fico inspirado pelas pesquisas acontecendo lá no Brasil. E eu ter gostado demais muito de ter chegado pessoalmente. Peço desculpas por não ter sido possível atender pessoalmente. Só 3 horas atrás, eu falei na cerimônia de encerramento da Conferência Internacional de Etnografia Quantitativa, onde eu fui Conference Chair. Então eu não pudesse faltar isso, já foi marcado faz meses. Mas fico honrado que eu posso falar com vocês virtualmente e fico ansioso para o dia que posso falar com vocês pessoalmente. Minha palestra de hoje é no sujeito de discriminação em algoritmos de inteligência artificial aplicados à educação. Para introduzir, algoritmos para a educação incorporados em sistemas de aprendizagem adaptáveis e sistemas de previsão de risco estão impactando positivamente muitos alunos em muitos países, milhões de alunos. Mas ainda assim, nem todos os algoritmos são igualmente eficazes para todos os grupos de alunos e nós chamamos isso de discriminação algorítmica. E o que é discriminação algorítmica? É quando, pela definição de Friedman e Nissenbaum, quando sistemas de computador discriminam sistematicamente e de forma injusta pessoas ou grupos de pessoas em favor de outros. Barocas e Selbst definiu, parecidamente, mas um pouco diferente, que são casos em que pessoas de alguns grupos são impactadas de forma negativa em comparação com pessoas de outros grupos. Então, essa definição foca no impacto. Por contraste, eu e Erin Hahn, no nosso artigo, dizemos que muitas vezes a coisa mais fácil, a primeira coisa de investigar, não o final, mas no início, é bom investigar casos em que o desempenho do algoritmo é substancialmente melhor ou pior para grupos mutuamente exclusivos, separados por fatores imutáveis. E esta parte de imutável é importante, porque se nós podemos trocar esse fator simplesmente, por exemplo, se o fator é que alguns alunos sabem menos sobre o sujeito que outros, podemos ensinar, podemos trocar este estado do mundo.
mas se o algoritmo tem desempenho pior por causa da raça do aluno, por causa do sexo, por causa de outro fator que educadores não podem mudar. Nessa situação, esse desempenho pode ter impactos diferentes, impactos piores para alunos diferentes e, muitas vezes, para alunos que já enfrentam discriminação no sistema. Então, o resultado do tipo de discriminação algorítmica que Baker e Hahn falam sobre é que alguns alunos serão mais beneficiados pelas decisões dos algoritmos ou pelas decisões humanas baseadas no algoritmo do que outros alunos. Continuando o preconceito de discriminação que já existe no sistema. Então, como é identificado? O primeiro passo é obter dados sobre a identidade dos alunos. O segundo passo é verificar o desempenho do modelo para alunos em grupos diferentes. E o terceiro passo é analisar os impactos potenciais ou reais. Vamos falar primeiro sobre obtendo dados sobre a identidade dos alunos. Muitas vezes, o problema com isso é que muito da pesquisa, muito da investigação, muitos dos artigos sobre discriminação algorítmica foca nos algoritmos para consertá-lo. Mas o problema é que muitas vezes nós não podemos corrigir porque não podemos identificar. Muitas vezes os dados essenciais não estão disponíveis por causa do objetivo, por causa de outros motivos, por exemplo, proteger a privacidade. Pessoas dizem, não podemos deixar livre informação sobre a etnia do aluno porque queremos proteger a privacidade. E, consequentemente, criamos algoritmos que discriminam contra os próprios alunos que estamos tentando proteger. Também temos regulamentos que podem fazer impossível dividir os dados que são necessários para investigar e identificar e corrigir discriminação algorítmica. Então, primeiro passo, precisamos ter os dados para ver o que é o fator que pode receber discriminação, para saber quais alunos podem ser identificados e olhar nos dados, nos resultados dos algoritmos para ver. E quando falamos sobre isso, temos que falar discriminação contra quem? Muitos grupos de alunos podem ser impactados. Muitos fatores podem ser o fator que causa o impacto. E grupos diferentes são protegidos por lei em países diferentes. Por exemplo, o Ato de Igualdade do Reino Unido de 2010 cria proteções contra a discriminação com base em sexo, raça, etnia, deficiência, religião, idade, origem nacional, orientação sexual e identidade de gênero. A Constituição do Brasil oferece também proibições gerais contra a discriminação, mas outros países, por exemplo, não têm o mesmo base de regra. E ainda assim, quando temos esses bases de regra, não significa que realmente este causa ação, porque no Reino Unido pode ser que que tem regras proibindo discriminação no base de idade, mas isso não significa que ninguém já investigou se algoritmos de educação estão discriminando, por exemplo, contra alunos mais velhos em faculdade. E, de qualquer jeito, já estamos, embora esta é lei em muitos países, nossos algoritmos não são verificados nesses países, usualmente, para não ter discriminação em base desses fatores. E preservar a equidade para grupos legalmente definidos é essencial. Mas é importante também lembrar que outros grupos também podem ser impactados. Por exemplo, no Okampa et al. 2014, os alunos no campo. Nessa pesquisa, Okampa mostrou que algoritmos criados utilizando o banco de dados de estudantes de cidades ou dos subúrbios não funcionam
propriamente para alunos que estão estudando de povoados ou no campo. E o URAL também mostra que estudantes universitários de primeira geração também estão enfrentando discriminação algorítmica nos algoritmos que estão influenciando a previsão de risco para eles. Então, os grupos definidos por lei estão definidos por processos políticos, são importantes, mas não devemos parar lá, devemos investigar quais outros fatores estão influenciando a discriminação algorítmica. Quando olhamos a pesquisa que já aconteceu, temos pesquisas relativamente extensas, e eu digo relativamente porque ainda falta muito, que está documentando a discriminação algorítmica por raça e etnia, gênero e nacionalidade. Temos também pesquisas limitadas sobre discriminação algorítmica, influenciando, como eu falei nos resultados de Ocampá, um minuto atrás, urbanicidade dos alunos, cidade ou campo, povoado ou grande cidade, alunos indígenas, status socioeconômico, o tipo de escola anterior, pública ou privada, a língua materna do aluno, deficiências de formas variadas e, infelizmente, quase toda a pesquisa pesquisando-se alunos com deficiências estão enfrentando discriminação algorítmica, estão somente olhando deficiências como ideia geral e não investigando qual deficiência. Aqui, claramente, tendo uma diferença de deficiências são muito diferentes um com o outro. A formação educacional dos pais, especificamente se o aluno é de primeira geração, e também conexão com o militar. Por exemplo, na minha pesquisa com Burning e Gouda, nós mostramos que algoritmos de previsão de risco de evasão escolar em colégio são menos efetivos se estão treinados por alunos em geral e depois aplicado por alunos que têm um pai no militar, porque muitas coisas que estão sinais de alto risco para alunos em geral, por exemplo, levando faca para a escola, não são evidência de risco se o aluno tem uma parte da família no exército. Bom, tem muita pesquisa nisso. Para obter uma lista de artigos documentando tudo isso, você pode ver nosso review, Baker e Hahn 2022, ou, um pouco mais atualizada, a wiki do PCLA, Algorithmic Bias in Education. E, infelizmente, este wiki não é totalmente modernizado, porque o aluno que criou isso foi para outra universidade e, sendo sincero, eu não tenho tempo de botar todos os artigos que estão aparecendo. Se alguém nessa audiência está interessado em participar nesse projeto de modernizar nosso wiki, nós vamos ficar muito agradecidos, porque simplesmente pessoas estão sempre querendo que nós colocamos os artigos deles no wiki, mas não estão querendo entrar no wiki e fazer próprio, por eles próprios. Outra coisa sobre discriminação contra Kim me está impactado. Até agora, este sujeito é muito mais estudado nos Estados Unidos de América do que outros países. Temos algumas pesquisas limitadas na Europa, particularmente no Switzerland, no grupo de Tanya Kaiser, na Austrália, na Ásia Oriental e na América Latina de língua espanhola. Até agora, e talvez esta é a minha ignorância, eu não vi trabalhos sobre discriminação algorítmica na educação vindos do Brasil. Eu tenho visto chamados para pesquisá-lo por Taylor et al., e eu tive visto documentações sobre a exclusão digital, mais geralmente, e isso Tanya et al., e eu tive visto trabalhos em comunidades carentes. Blickstein já teve feito muito disso também, isso Tanya, talvez Melo,
Barros Costa, Bittencourt, muitas de vocês. Mas eu não tive visto o artigo especificamente sobre discriminação algorítmica documentando no Brasil. E será que eu perdi alguma coisa? Eu gostaria muito de aprender sobre isso e aliviar a minha ignorância. Mas até agora eu não tive visto. E este é uma oportunidade não só de melhorar a educação no Brasil e os sistemas de educação, de informática na educação, mas também para expandir nosso entendimento mundial científico sobre a discriminação algorítmica. Quando eu penso no Brasil, eu penso na diversidade humana incrível e na variedade ampla de contextos no Brasil. Eu penso sobre as diferenças regionais do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro, da Bahia até Acre. Eu penso nas formas diferentes de ruralidade no Sul, no Nordeste e no Amazonas. Também nós vemos isso nos Estados Unidos da América, onde, por exemplo, a pesquisa de Ockham et al. Foi feita no Maine, no Nordeste do nosso país, onde a situação de vida no campo é muito diferente aqui no West Virginia ou no Arizona ou outras partes do país. Eu acho que é a mesma coisa no Brasil. Também no Brasil tem as manifestações diferentes de pobreza nas favelas, nas comunidades de pescadores e nas comunidades agrícolas. Temos também as muitas línguas e falantes de herança do Tupi-Guarani e de tantas outras línguas indígenas. Então, esses são muitos fatores que poderiam e deveriam impactar os algoritmos e os projetos que usamos para a educação. E, nesse momento, eu gostaria de encorajar que vocês façam diferentemente que nós aqui e fazer mais certo do início. Ao início a esta área no Brasil, é importante encontrar soluções brasileiras e não apenas importar abordagens dos Estados Unidos. Os riscos de inequidade são diferentes, as plataformas que vocês estão utilizando são diferentes e a diversidade do Brasil é enorme. Então, eu espero que vocês possam, por lendo a nossa pesquisa, fazer isso melhor do que foi feito já nos Estados Unidos desde o início. Bom, continuando depois dessa polêmica, eu vou falar um pouco sobre medindo a discriminação algorítmica. Tem dois métodos em geral. Primeiro, testando por grupo. E nesse método, a meta é entender qual bem o modelo funciona para os grupos por quem atualmente temos dados. O outro método é validação cruzadamente por grupo. E neste método, estamos estimando qual bem o modelo funciona para os grupos por quem ainda não temos dados. E esses são métodos diferentes. A pergunta é se você tem representado nos seus dados todos os grupos que você quer verificar se tem discriminação contra, ou se você ainda não tem todos os grupos. Por exemplo, se você está criando você está criando um algoritmo para ser utilizado nacionalmente, incluindo no Sul, mas você está desenvolvendo, utilizando dados de Alagoas, Minas Gerais, Belém de Pará, de Acre. Nesse caso, você pode querer usar a validação cruzadamente por verificar como seu modelo vai funcionar para outros grupos levado do mesmo lista de grupos que você já tem. Então, em esses dois métodos, temos métricas para comparar grupos. Entre os critérios chaves de equidade na educação, o mais comum pesquisado é a diferença na métrica de interesse, por exemplo, AUC, ROC, AUCRC, ou R, correlação entre grupos. Esse é o mais comum e eu acho ainda que é o melhor de usar. Se você somente usa um método de medir discriminação algorítmica, deve ser a diferença na métrica de interesse entre grupos. Mas
Também tem outros métodos, por exemplo, em educação é muito popular usar a broca, que é o grau, sobretudo, de diferença na distinção de grupos, comparando os curvas de ROC ao invés do área total. E este mostra quanto diferente é não só geralmente entre os algoritmos, mas em todas as partes da operação. Também, recentemente, tem muito interesse na métrica MADD por Verger, que é o grau geral em que a previsão é influenciada pela pertença em um grupo. Mas tem muitos outros critérios. Esses são mais no medição de performance do algoritmo, mas tem muitos outros, por exemplo, que medir o impacto. A coisa é que você pode ter diferença no impacto, sem ter diferença no performance, mas muitas vezes a performance é o lugar que é mais fácil influenciar, é por causa disso que eu estou focado nisso, e muito outro da comunidade de discriminação algorítmica em educação. Outra pergunta para pedir é de onde vem a discriminação algorítmica? E para responder isso, podemos pedir de onde vêm os algorítmicos de forma geral. E podemos pensar nisso no ciclo de vida de aprendizado de máquina. E esse ciclo começa como o mundo real. Temos alguma coisa no mundo real que realizamos que queremos trocar por algoritmo. Por exemplo, evasão escolar ou alunos não entendendo a matéria que eles estão estudando numa plataforma. Disso nós criamos a tarefa, a coisa que queremos predir. Nós depois fazemos medição e colecionamos os dados, e com esses dados podemos fazer o aprendizado do modelo e, finalmente, colocar em ação e implantação. Criamos o modelo por aprendizado de modelo, colocamos por fazendo ação e implementação, e a coisa é que depois que implantamos, esse troca o mundo real e nós precisamos recomeçar o ciclo de novo. Por causa disso é um ciclo. E discriminação algorítmica surge primeiramente no aprendizado de modelo, e para saber mais detalhes sobre exatamente os jeitos que sumem e como aliviar, você pode ver a revisão de Kizilchech e Lee, e também no medição e no coleta de dados. E este você pode ver na revisão de Baker e Hahn. Vamos falar primeiramente sobre discriminação na medição e coleta de dados. Suresh e Gatag, e por sinal, esse é um artigo excelente. Se vocês querem ler um artigo sobre discriminação algorítmica, eu ia recomendar o meu artigo, claro, que não ia. Se você ia ler 2, eu ia recomendar Kizilchech e Lee, mas se você ler 3, Suresh e Gatag é excelente. É menos em educação e mais geral de todas as aplicações. De todo jeito. Eles falam sobre fontes diferentes de discriminação, e desses eles falam sobre a discriminação representacional, onde um grupo seja menos representado nos dados que outros grupos. Por exemplo, se você coleta dados geralmente nas cidades, mas também tem alguns alunos no campo ou quer usar no campo. E quando isso acontece, o modelo vai ter um desempenho inferior para grupos menos representados nos dados usados para desenvolver os modelos. Por exemplo, o modelo... eu já falei isso, exemplo de cidades. Algumas vezes pessoas dizem, mas eu tenho o conjunto de dados completo. Eu tenho todos os usuários da meu sistema. E até esse pode não ser suficiente se um grupo aparece raramente no conjunto de dados. Ou seja, só considerando que você tem todo o banco de dados, se somente 2% dos seus alunos vêm do campo, é muito provável que o algoritmo vai funcionar pior para esses alunos do campo, ainda se você tem todos no banco de dados.
Suresh e Gatag também falam sobre discriminação de medição. E este é onde nós temos discriminação nos exemplos de treinamento usados para desenvolver o modelo, para fazer a aprendizagem de modelo. E essa discriminação pode acontecer por muitos casos, e pode ser no julgamento de outros. Por exemplo, nós temos um problema nos Estados Unidos em pesquisando a evasão escolar, porque muitas vezes um dos preditores melhores sobre isso é se o aluno é suspendido da escola. Mas tem alguns cabeças de escola, eu não sei a palavra, desculpe. Cabeças de escola que discriminam contra alunos de algumas raças. Na verdade, é menos que 10% dos cabeças de escola que discriminam, em que eles suspendem, mas este é bastante para influenciar o performance, o desempenho dos algoritmos. Também podemos ter discriminação na medição até no julgamento por aluno próprio, porque muitas vezes, por causa da ameaça de stereotype threat, muitas vezes por causa disso, alunos até de grupos discriminados contra. Se um aluno vem de um grupo que enfrenta discriminação, eles estão mais prováveis de discriminar contra eles próprios, por exemplo, achando que eles são menos inteligentes que outros alunos, que eles sabem menos, e por causa disso, pode ter discriminação algorítmica vindo do medição até do aluno próprio. Qualquer hora que você tem um codificador humano ou variável criado por humanos de algum jeito, quase sempre quando você tem isso, você tem o risco de discriminação na medição. Então, dando o primeiro passo, a primeira coisa é de tentar ver o que sabemos sobre a situação. O primeiro passo é que começamos com discriminação desconhecida. Temos um algoritmo, sabemos da possibilidade da discriminação, mas não sabemos para quem é afetado e quanto e como. Então, começamos com discriminação desconhecida. Desculpe. Por pesquisar sobre onde é a discriminação, por medir a discriminação, por exemplo, olhando por diferenças no desempenho do algoritmo, podemos chegar até o ponto de discriminação conhecida, que é muito maior de discriminação desconhecida, porque quando sabemos sobre discriminação conhecida, podemos continuar por consertar esses problemas, chegando até equidade e, eventualmente, até o ponto de justiça, onde nossos algoritmos, ao invés de piorando problemas de discriminação que já existem, estão melhorando, resolvendo os problemas de discriminação. Abordando a discriminação algorítmica é viável. Assim que sabemos que temos um problema, usualmente é relativamente fácil corrigir tecnicamente, chegando até equidade e, eventualmente, até justiça. Podemos fazer isso, por exemplo, por coletando dados melhores, como é falado sobre na dissertação de Carumbaia, e também por métodos algorítmicos que podem abordar a discriminação, que, de novo, eu vou recomendar a revisão de Kizil-Cech e Lee. Melhorando a coleta de dados. Nesse processo, a meta é construir algoritmos utilizando dados que envolvem todos os tipos de alunos que serão eventualmente impactados pelo algoritmo. E nesse método, coletamos dados, quando possível, sobre variáveis demográficas que sejam relevantes, ou que talvez não sabemos se são relevantes, mas que possam ser relevantes para o seu contexto. Fora disso, é valioso considerar coletando dados sobre a identidade dos alunos com base nas categorias que eles usam para se descrever também. Muitas vezes, a pesquisa de Belitz e colegas mostra, muitas vezes essa pesquisa mostra
que as categorias que um aluno se pensa sobre, que eu penso, quais são as categorias de minha identidade, não são as mesmas que são coletadas por lei. E é importante, em algumas situações assim, de realmente saber como o aluno se identifica, porque este vai dar informação extra. E assim que temos essas categorias, coletadas por lei, coletadas por categorias reconhecidas por lei, ou no que o aluno próprio utiliza para se pensar sobre, podemos verificar a discriminação algorítmica em termos dessas categorias e ver se está acontecendo ou não. Assim que fazemos isso, podemos corrigir a discriminação com os dados que já possuímos, tentando tornar os dados existentes mais representativos, por exemplo, aparando, clonando, simulando sinteticamente quando estamos tendo uma falta de um grupo. Também podemos induzir os algoritmos a usar os dados de forma mais eficaz, por exemplo, utilizando classificação sensível a custo, cost-sensitive classification. Esse método muitas vezes é mais eficaz que aparando ou clonando. Mas, de todo jeito, esses métodos, essas abordagens são bem testados e geralmente funcionam bem. Essa não é a parte difícil. Até agora, eu quase nunca vi uma situação onde nós sabemos que essa discriminação está acontecendo, temos bastante dados e ainda não podemos corrigir. A parte difícil não é isso. A parte difícil, como eu já falei mais cedo, é obter os dados corretos, identificar a discriminação e decidir fazer algo para melhorar. E nessa parte eu gostaria de falar rapidamente sobre uma prática que muitas pessoas rapidamente pensam, que é prevendo com variáveis demográficos. Alguns, incluindo Kizilchet, incluindo Yu, argumentam a favor de prever explicitamente com variáveis demográficas, como por exemplo raça, dizendo, você tem probabilidade maior de evadir a escola por causa da sua raça. Mas fazendo isso pode, primeiramente, replicar a discriminação em decisões humanas. Por exemplo, Wolff e colegas mostravam que muitas vezes se temos uma decisão feito, por exemplo, de dar uma marca numa classe que tem preconceito, que tem discriminação nesta decisão, e também predimos utilizando o fator que os professores estão utilizando, só estamos replicando a discriminação. Também esse método pode produzir algoritmos que são flagrantemente discriminatórios, que fazem previsões quase inteiramente com base nessas variáveis demográficas. Por exemplo, Todd Feathers mostrou que a plataforma de previsão de risco nos Estados Unidos, que se chama PowerSchool, foi fazendo predições que diziam quase exatamente, se você é dessa raça e pobre, você vai evadir a escola. E se você não é pobre e não é dessa raça específica, você não vai evadir a escola. Esse não ajuda ninguém. É discriminatório contra os alunos dessa raça que nunca pensavam em evadir a escola, mas está dizendo que eles estão a risco. E também é discriminatório contra alunos que não são desses grupos que ainda estão a risco. Este tipo de coisa mostra o risco de prevendo com variáveis demográficas que pode obscurecer preditores mais acionáveis. Baker et al. Documentavam isso. E até pode, surpreendentemente por muitos, tornar o modelo menos preciso. E esses artigos por Yu são muito interessantes, porque Yu acredita nessa prática. Yu mostra que a predição é pior quando utiliza essa prática, até para os alunos que estão enfrentando discriminação histórica, mas ainda assim, Yu argumenta que deve usar esse método, ainda quando piora os resultados por alunos. E Yu até argumenta num dos artigos dele que é racista
não discriminar contra alunos no base de raça, que eu não entendo. Mas, para ler mais sobre isso, porque essa é uma palestra rápida, tem uma discussão mais aprofundada e, para ser sincero, dogmático sobre esse assunto, escrito por eu, Esmond Shade, Vitali e Karumbaia. Nós entramos muito nos argumentos sobre esse sujeito. Estou esperando o Kizel Chechiyu para me responder, para continuar o argumento. E uma nota adicional. Evitando a inclusão de variáveis demográficas como preditores, às vezes é referido como fairness through unawareness, que traduz mais ou menos como justiça pela ignorância, mas não é exatamente a mesma coisa. Porém, não é bastante só excluir os variáveis como raça, as variáveis demográficas como preditores, porque outras variáveis podem secretamente atuar como proxies para essas variáveis demográficas. Consequentemente, o fairness through unawareness por si só é insuficiente e também precisa olhar para esses proxies, os variáveis que são bem correlacionados com os variáveis demográficos, que não são acionáveis. Ok. Eu tive falado muito agora e eu quero oferecer algumas conclusões. Bom, o potencial dos algoritmos para a educação é alto. Eu acho isso, eu acho que vocês acham isso porque vocês estão nessa comunidade de pesquisa. Podemos fazer tantas coisas boas para melhorar a educação, os resultados, os impactos na vida. Então, eu não quero dizer, e espero que ninguém saia desta palestra pensando que não deve usar algoritmos para educação por causa do problema de discriminação algorítmica, porque este não é a conclusão que eu gostaria de deixar vocês com. Especificamente, os maiores sistemas de aprendizagem adaptáveis e sistemas de previsão de risco têm causado grandes impactos positivos nos resultados dos alunos. E este é inclusive do sul global, incluindo, por exemplo, as plataformas utilizadas em grande escala, Rory, Mindspark, Top Parent e LF NextGen. Porém, esse potencial não pode ser totalmente alcançado se os algoritmos replicarem ou até mesmo amplificarem a discriminação. Precisamos pesquisar e resolver essa discriminação algorítmica para desenvolver tecnologias educacionais que alcancem seu pleno potencial. E assim apoiar cada aluno a alcançar seu próprio potencial máximo. Provavelmente 9h30. Provavelmente. Tem que olhar na programação. Alguém me está falando lá? Em conclusão, o Brasil tem a oportunidade de fazer isso certo desde o início. E eu ficaria muito feliz em me ajudar, em participar, se puder. Eu sei que eu não tenho todas as respostas. Eu sei que uma palestra assim é quase impossível não parecer que eu estou dizendo que eu tenho as respostas, que eu tenho soluções, mas eu sei que para fazer isso certo e eliminar a discriminação algorítmica no Brasil vai ser um esforço de brasileiros e eu ia ficar honrado se eu pudesse ficar de ajuda neste esforço, como eu já tive feito em outros países. Eu quero ser um parceiro, não sou um palestrante. Então, por favor, entre em contato comigo e podemos ter uma conversa. Eu acho que essa é uma boa hora de ir para perguntas. Então, eu vou abrir para perguntas, mas primeiro eu gostaria de dizer somente mais uma coisa, que é que se você quer aprender mais sobre isso, nós temos um MOOC, curso grande online, que se chama Big Data and Education, Grandes Dados e Educação, que é disponível agora no edX e no YouTube. Temos na Universidade de Pensilvânia um mestrado online em analítica de aprendizagem, e também todas as nossas publicações são disponíveis online, quase todas. Eu
tenho alguns muito recentes que eu ainda não coloquei na nossa página, mas eu adiantei a nossa página somente um mês atrás. Para achar isso, você pode pesquisar no Google Ryan Baker. Eu não sou o jogador de futebol americano, que se você já me conheceu, você já sabe disso. E também nós colocamos todos os nossos novas publicações com pouco atraso em LinkedIn. Então você pode nos seguir lá. Você não vai ouvir sobre o que eu comi para almoço, minhas opiniões políticas, só vai saber sobre a ciência. Então, muito obrigado por me escutar. Espero que vocês achavam interessantes e toleravam meu sotaque. E eu gostaria de saber se temos algumas perguntas. Obrigada, Ryan, pela interessante palestra. Muito, muito obrigada. Assim, aprendi bastante com essa palestra e acredito que todo mundo aqui. Olha, Ryan, você está concorrendo com as praias do Rio de Janeiro. Isso é forte, hein? Gente, temos perguntas para o professor Ryan. Eu vou pedir que levem. Gente, eu vou pedir que quem fizer pergunta, olhem para a câmera que está lá no fundo, porque o Ryan está vendo a gente daquela câmera, tá bom? Boa tarde, professor, pelo menos aqui no Rio, né? Obrigado pela sua sapiência, passar esse conhecimento. Eu estava, ao longo da sua palestra, perguntando assim, como eu posso tornar a questão mais dinâmica desse feedback, né? Para não cair esse processo da machine learning, que é um ciclo longo, tedioso, às vezes cansativo, para corrigir. Imagina que a gente está, de fato, encarando o problema discriminatório do algoritmo e como eu posso capacitar isso através de feedback, retroalimentação, um outro algoritmo, né, de detecção, para realimentar esse algoritmo e ficar corrigindo dinamicamente. O que o senhor pensa? Qual a sua visão sobre isso? É uma pergunta interessantíssima. Bom, até agora, é difícil. Eu não vou dizer que é fácil de criar um algoritmo que se melhora sozinho, mas é mais estudado por fazer isso que para fazer isso e também corrigir erros desse tipo enquanto está indo. Então, geralmente, o método utilizado que eu sei sobre na indústria é de fazer esse ciclo e quando chega até o ponto de aprendizagem de máquina, nesse momento, imediatamente fazer não só as provas da qualidade do algoritmo, mas também, no mesmo tempo, medir a discriminação algorítmica. Então, essa é a minha recomendação. Sobre fazer isso automaticamente, até agora eu vi muitas coisas de autotune de algoritmos, mas eu não vi esse algoritmo que faz autotune de escolher os parâmetros e opções e tipo de algoritmo e também otimizar contra a discriminação algoritmo. Geralmente é uma coisa, se você sabe do início que você tem um problema, você pode utilizar cost-sensitive classification, classificação sensível a custo do início, mas muitas vezes as pessoas não sabem que tem problema até já teve feito a primeira versão. E esta é a parte que faz difícil corrigir automaticamente e dinamicamente do início. Obrigado pela pergunta, é uma coisa muito interessante. Se você é interessado nesse sujeito e você pode criar alguma coisa nesse aspecto, eu ficaria muito interessado de seguir a sua pesquisa e falar sobre. Obrigada, Ryan. Mais alguma pergunta, pessoal? Lá no fundo, por favor. Cadê o... Isso. Olá, obrigado pela palestra, professor Ryan. A minha pergunta é o seguinte, quando a gente pensa em ML, digamos assim, tradicional, onde a gente tem normalmente os dados e os modelos, fica mais fácil controlar a discriminação. A gente pode usar várias das técnicas que você comentou, né, como, por exemplo, mascaramento de atributos sensíveis, aumento de dados e etc. Agora, quando a gente pensa nas LLMs, né, e a gente está começando a usar isso para a educação, e especialmente quando a gente pensa em modelos fechados, esses modelos da OpenAI, como o ChatGPT, etc., a gente tem menos controle. E a minha pergunta é ouvir um pouco dos seus pensamentos sobre como controlar a discriminação, né, nessa nova era aí das Gen AIs.
É uma pergunta muito interessante. E a primeira pergunta é qual tarefa você está utilizando o LLM para? Se você está utilizando o LLM para fazer classificação de texto, por exemplo, que é uma coisa que o meu centro de pesquisa faz muito, nessa situação é a mesma coisa de identificar que é de ML clássico. Você cria seu modelo, você verifica o performance, o desempenho, você vê se tem evidência de discriminação algorítmica. A conserta é uma coisa diferente. Você pode usar fine-tuning, não sei como dizer em português. Fine-tuning, você pode fazer engenharia de prompt engineering, e até agora, meu laboratório, nessa linha de pesquisa, já tive feito isso. Também temos que pensar sobre discriminação algorítmica, quando estamos utilizando isso para criar feedback, para criar conteúdo, e quando fazendo isso, por exemplo, Khanmigo, a plataforma Khanmigo, que é muito utilizado nos Estados Unidos para crianças aprender matemáticas, o que eles fazem é que eles têm um banco de provas que pode relevar, que pode mostrar problemas diferentes, incluindo discriminação algorítmica, e cada vez que eles trocam o algoritmo, ou que OpenAI troca o algoritmo embaixo deles, eles refazer este banco de provas e ter um ser humano olhar para. Então, o problema é que quando usamos ML clássico, nós amanhã temos a mesma coisa que hoje. Mas quando usamos LLM, OpenAI pode trocar a hora qualquer. Por esse motivo, muitas pessoas usam Llama para esses tipos de tarefas, ao invés de GPT. Então, você tem que não só consertar uma vez, mas sempre reconsertar. Pergunta muito interessante. Muito obrigado. Obrigada. Mais alguma pergunta, pessoal? Ryan, eu tenho uma pergunta. Como é que você vê que a discriminação, como a discriminação algorítmica, ela pode acontecer nos modelos de detecção de emoções livres de sensores, né? A mineração de dados educacionais para emoções? Na verdade, pode influenciar muitos jeitos. E muitos dos nossos, muitas das pesquisas do meu grupo, do meu centro, envolvendo discriminação algorítmica, estão focados em este problema, em detectores de emoção, de affect, de desengajamento, involucramento. Nesses problemas, a discriminação pode ser causada, por exemplo, de comportamentos diferentes por estudantes com origens diferentes. Por exemplo, alunos se envolver diferentemente, se estão no campo, que está na cidade, com tecnologias educativas, ao mínimo nos Estados Unidos. Comportamento diferente, então o algoritmo pode discriminar contra um ou outro. Também, os jeitos que pessoas mostram emoção é diferente por contexto até outro contexto. Este pode influenciar o comportamento. Também as expressões de cara são diferentes. Por exemplo, em nossa pesquisa no México, o Bromp foi um sucesso em 7 países, mas não foi um sucesso no México, porque até nossos codificadores mexicanos não conseguiram identificar por expressão de cara a emoção. Também, muitos dos algoritmos de câmera de conhecer emoção funcionam pior por alunos de grupos que têm, como falar, features, aspectos genéticos. Características, muito obrigado. Características de cara diferente, por exemplo, o tamanho de nariz ou o espaço entre os olhos, que faz por grupos menos representados nos dados, grupos, por exemplo, indígenas.
faz os algoritmos menos efetivos. Então, tem muitas coisas para enfrentar, mas, no fim de tudo, nossos algoritmos de emoção em nosso centro são com pouco discriminação ao algoritmo, porque estamos pagando atenção a esses problemas. Perfeito. Uma última pergunta, pessoal. Tá bom? Então, como o Ryan falou, eu entendi que você está aberto para cooperações com centros de pesquisas brasileiros. Como vocês falam, como vocês estão vendo, ele é muito simpático, o meu grupo interage bastante com ele já participou em bancas também. E você está aberto a receber orientandos de doutorado e mestrado aí, Ryan? Poderiam falar se vocês têm bolsas específicas aí da tua universidade, no teu grupo de pesquisa? Ryan, não sei porque... Desculpe, eu fiz mutação. Se alguém está interessado em trabalhar no nosso grupo, por favor, entre em contato. Eu acho que pode ser que eu não aceito aluno de doutorado esse ano, mas ainda assim, se você está interessado no sujeito, entre em contato comigo. Eu sempre fico aberto e feliz de receber alunos do Brasil como alunos de mestrado, doutorado, pós-doutorado e até doutorado sanduíche. Então, por favor, entre em contato, fica muito aberto. Certo. Então tá certo. Mais uma vez, muito obrigada, Ryan. Muito obrigado à sua gentileza. Agradeço demais. Até uma próxima. Não sei se você tem alguma última palavra para dizer, para se despedir do pessoal. Agora nós vamos todos sair daqui para coffee break. E depois a praia, é isso? Não, tem mais uma sessão. Até logo. Tchau. Tchau, tchau.